Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? Suzuki V-Strom 1050 XT. Como já tinha abordado aí no vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores, estava a aproximar-se a revisão da Suzuki, não é? Não pelos quilómetros, como já tinha dito, mas sim pelo ano, não é? Por norma a gente faz a revisão pelos quilómetros ou chegando a um ano da revisão anterior. E assim dito feito, a revisão feita, uma das minhas questões, dos quais eu desde já agradeço aí aos subscritores que comentaram esse vídeo da revisão, a dar sugestões das respectivas ou dos respectivos stands, no qual, no entender desses subscritores, seriam os mais indicados para eu fazer a respectiva revisão, não é? E o tópico é sobre esse assunto. Qual o stand que eu escolhi, qual o motivo de eu ter escolhido este stand e não outro, ok? E depois, possivelmente noutro vídeo, irei fazer os custos inerentes a esta revisão, que será a revisão dos 16.000 km, e a moto já terá cerca de 4 anos, ok? Ou seja, 4 anos e 16.000 km. Ou seja, é muito pouca coisa para uma moto com 4 anos, não é? Tenho feito poucos quilómetros. Por isso, pá, não estou a perceber este aqui no meio da estrada. Por isso, como vocês já se devem ter apercebido pelas primeiras imagens, a minha opção foi sobre a oficina ou stand Antero Motorcycles, Antero e Filhos Motorcycles, aqui nos Carvalhos. E vocês perguntarão o porquê da minha decisão neste concessionário. O Antero, antes de mais falar aqui um bocadinho do historial do Antero, ou pelo menos daquilo que eu conheço do historial do Antero, que já conheço o Antero há bastantes anos, mas nunca fui um cliente assíduo do Antero, ok? Primeiro porque nunca tinha comprado aqui motas, segundo, nunca tinha testado aqui motas, ou seja, só comecei a fazer ensaios mais incisivos a partir do momento que comecei a fazer motoblog, o que me levou depois a posterior a procurar aqui nas imediações do Porto stands onde eu pudesse fazer esses ensaios de motas ou test drives, sem grandes complicações, por assim dizer. Ou seja, eles aqui não complicam por norma fazer o test drive, sejam vocês possíveis clientes ou não, ok? Se vocês abordaram um stand ou qualquer um dos vendedores que estão vocacionados para cada marca, e se caso eles tenham as motas para ceder para test drive, eles não vos põem, ou pelo menos essa experiência que eu tenho, de eles não vos imporem condição nenhuma para fazer o test drive. É uma questão só de vocês marcarem com antecedência e eles disponibilizam a moto. Nunca tinha usufruído do serviço de manutenção aqui, é a primeira vez. Primeiro porque neste momento eles não são representantes Suzuki, mas já foram, atenção, não são, mas já foram. Inclusive eu cheguei a testar aqui a Suzuki V-Strom a 6,5, por isso, e tive quase para comprar aqui a 6,5 a XT, ok? Na altura em que andaria atrás de trocar de moto ou a scooter, e no entanto depois a minha escolha recaiu sobre a MC750X.
No entanto, eles têm esse know-how da Suzuki, inclusive representam a Kawasaki. E eu lancei o desafio. Estava indeciso entre vários stands, inclusive oficinas não catalogadas como sendo representante de nenhuma marca, ok? Inclusive ponderei essa situação. No entanto, após muita pensamento, estudo, elaboração aqui de vários fatores, pôr tudo na balança, a minha opção recaiu sobre o Antero. Primeiro, porque já vou sendo minimamente reconhecido no Antero como cliente, comprador de motas no Antero. Segundo, já terem esse know-how sobre as motas japonesas, Suzukis, Yamas, Kawasakis. Terceiro, terem outra disponibilidade de, enquanto eu estou a aguardar pela revisão, de poder estar a ver quais os procedimentos e toda a envolvência à volta da tua moto enquanto ela está a ser revisionada, ok? Que foi para mim, eu já tinha visto isto no anterior, para mim oficinas que escondem-se atrás de portas, ou seja, do que for, e não deixam os clientes acompanhar por qualquer motivo a revisão. Isso desperta-me sempre aqui alguma incoerência ou algumas reticências depois na hora de uma pessoa pagar e não ter a certeza do que é que foi feito na moto, efetivamente. Aqui, uma maior vantagem que eu vejo, nomeadamente a oficina onde eu faria as revisões antes aqui do Antero, que eu não estava habituado, que é o quê? Além de ver a própria manutenção a ser efetuada e como é que é feita, ok? Todos os procedimentos, aquilo que é intervencionado, nós vimos, ok? É eles irem testar a moto antes de entregarem a moto ao cliente e de executarem a própria lavagem, ok? Eu pude constatar isso. O próprio mecânico que efetuou a revisão na moto, quando acaba a revisão, pega na motinha e vai executar um teste à própria moto, ou seja, não é um teste de estrada. Eles têm um pátio grande cá fora. Para quem conhece o Antero, tem um pátio grande, não é? E eles executam esse teste à moto depois da revisão efetuada nesse respectivo pátio, coisa que não efetuavam no meu antigo stand. Nem sei quantos stands é que efetuarão esse tipo de trabalho, ok? Eu, como digo, sempre fui muito fiel ao stand onde comprei as minhas motas. Neste momento estou a derivar um bocadinho desse stand, um bocadinho grande, só se muita coisa mudar eventualmente é que voltarei a esse stand. Para já, aqui no Antero, não tenho nada que dizer, muito atenciosos. Quem me atendeu foi uma menina, muito atenciosos.
pá, sempre muito atentos ao cliente. É diferente, pá, oferecem café, temos uma salinha de espera onde não nos é restrito a nada, da gente estar a observar, da gente questionar. Inclusive questionei aqui desta vez qual é os quilómetros do óleo que me colocaram. E eles prontamente me disseram: nós pusemos óleo na sua moto para 12.000 km ou um ano, ao contrário do antigo stand que meteriam óleo para 6.000 km. Aqui eu sei inclusive o óleo que me meteram, ao contrário do que me faziam no antigo concessionário, ou seja, metiam lá só óleo utilizado, a quantidade, eu nem sabia qual era o tipo de óleo, nem sabia ou nem sei qual era a marca do próprio óleo. Eu aqui no Antero sei que me meteram Motul, salvo erro, tem depois ali na fatura 1040, ok? Por isso, pá, explicaram-me tudo, os procedimentos todos que fizeram na moto, inclusive disseram que a moto estaria a precisar de um kit de transmissão, ok? Pá, isso já são outros quantos, não é? Mas fizeram-me esse aconselhamento, no qual eu agradeço. Pá, mas eu acho que o kit de transmissão ainda está aceitável para fazer uns quantos quilómetros. Na eventualidade de fazer uma viagem mais longa, pá, poderei ponderar isso, mas para já andar por aqui, opá, por menos até uma próxima revisão, eu penso que ele terá condições para aguentar mais uma temporadazita. Pá, eu não ando muito a velocidade, as velocidades, como eu disse, a Suzuki neste momento tornou-se mais uma moto utilitária de uso diário, trânsito, para arranca, 60, 70 km/h no máximo, de velocidade de topo ou velocidade máxima. Por isso, pá, acho que ainda não se justificará esta troca de kit de transmissão. Pá, eu por menos ando sempre em cima da corrente, eles inclusive ajustaram uma corrente, embora não tivesse necessidade de grande ajuste, mas eles fizeram, não é normal. Lavagem, lubrificações, pá, tudo que é da praxe. Por isso, está aí o meu feedback, nada arrependido até ao momento da escolha que fiz do Antero. Não fiz, pá, o Antero é aqui relativamente perto do Porto, ou seja, 20, 30 km que seja, mas é relativamente rápido, 20 minutos eu chego aqui, ponho-me aqui fácil através da autoestrada, sem pagar autoestradas nem nada. Depois ainda dá para complementar agora aqui, a ver se a moto está em perfeita condição, aqui na Nacional 222 com o complemento da 108, tem essa vantagem, ao contrário de ir para o centro do Porto, que aquilo cada vez está mais caótico. E aqui é um ambiente, pá, que eu sinto-me mais tranquilo, tanto a sair daqui com a moto, a chegar com a moto, a guardar pela moto, todo o ambiente em si, pá, inspira tranquilidade e não inspira stress. Pá, ali quando eu vou ali do centro do Porto, quando vou a sair da moto, por qualquer motivo ali do centro do Porto, pá, é sempre o stress do caraças, ou é porque a moto está inclinada, ou é porque é muito trânsito, ou é porque é isto, ou é porque é aquilo. Pá, aqui não há esse stress. Pá, e pelo que eu vi, aquilo que eu pude comprovar, ao contrário do outro stand onde efetuaria as revisões, pá, a principal mais-valia, pá, além de todo o atendimento, cortesia, tudo mais, foi eu poder estar, sei lá, ali hora e meia, 2 horas, enquanto eles estiveram a andar à volta da moto, ver todo o procedimento da respectiva revisão. Opá,
que isto não, acho que não tem preço, simplesmente acho que não tem preço, este tipo de, só a gente poder acompanhar a revisão, para ver que eles não têm nada a ocultar, pá, e depois, acho que mediante nós dizermos se vamos aguardar pela respectiva revisão ou não, eles agilizam de forma, por exemplo, eu disse que ia ficar à espera da revisão, que entretanto ia ver as motas lá em cima e tal, ia ver se tinha a nova GSA 1300, mas eles ainda não têm aí nada da moto. E fui dar uma volta, mas disse que ia aguardar pela revisão. Pá, disseram logo, olha, esteja à vontade para ir tomar um cafezinho, para ir dar uma volta logo que a moto esteja revisionada. A gente, se você estiver aqui, a gente alerta, dizemos que a moto está pronta, ou então damos-lhe um toquezinho para o telemóvel e dizemos que a moto já está pronta, que pode vir levantar a moto. Pá, tudo muito fácil, muito ágil, sem complicações nenhumas. Eu cheguei aqui à horinha, tinha a marcação para as 10 horas, tem um quarto de hora de tolerância, ok? Porque eles dizem, caso chegue mais tarde, já não se podem comprometer com a entrega da moto a tempo e horas, por assim dizer, não é? E a gente compromete-se a chegar aqui a tempo e horas. Foi o que eu fiz, cheguei aqui a tempo e horas, pá, e entregaram uma moto, deixei aqui a moto às 10h30, neste momento é meio-dia e um quarto, pá, entregaram-me para aí a moto ao meio-dia menos um quarto, sensivelmente. Mal a moto foi para lavar, a senhora da recepção, como eu estava ali a aguardar, perguntou-me, disse-me que a moto já estaria pronta, se queria já efetuar o respectivo pagamento e que ele me explicasse os procedimentos que foram efetuados na moto. E eu, com certeza, tudo bem, efetuei o pagamento, enquanto a menina mostrou uma fatura onde me mostrou todos os procedimentos que foram efetuados na moto, não foi nada de especial, é uma revisão completamente banal, como eu efetuaria no outro stand. Efetuei o pagamento, pá, recebi a moto lavadinha, tudo tranquilo, pá, muito satisfeito até ver. Antero vai ser para continuar a efetuar aqui. Como eu digo, também já tenho, ou já sou conhecido de alguma forma aqui pelas pessoas, pá, já me atendem também, pá, é como eu digo, uma pessoa gosta de ser, nós não somos únicos, não é? Nós vamos ali, aquilo é um negócio, mas gostamos de ser atendidos como se fôssemos especiais, entre aspas. Opa, e uma pessoa ali sente-se especial, sente aquela atenção e o cuidado com o cliente, de ver se está sempre tudo bem e de deixar o cliente satisfeito, ok? É esta o meu reporte do Antero, o meu feedback relativamente à minha primeira intervenção na Suzuki. Depois a Kawasaki, sinceramente, será também para efetuar. Vou acompanhar aqui, opá, é como tudo, até o dia em que eles por algum motivo ou outro me deixem ficar mal, ou não, não é? Isto de oficinas é tudo muito bonito, até alguma das partes ficar aqui melindrada por alguma coisa, mas pá, feedback até o momento, esta primeira intervenção, top, ok? Por isso, quem tiver Suzukis ou motas, porque pá, Yamaha, BMWs, Kawasakis, Benellis, Vespas, pá, eles são stand multimarca, liguem para aí, a agendar, a agilizar a marcação. Convém, eles vieram agora de férias, por isso estão a ter muito serviço. Pá, eu já me antecipei porque já sei como é que isto funciona e não tive nada que dizer. Até me fiz a marcação pelo site, entraram em contacto comigo por e-mail a pedir alguns dados, eu facultei os dados e automaticamente a marcação foi-me confirmada também por e-mail. Ou seja, um processo muito fácil,
ágil, opá, e sem complicações, nem foi preciso telemóvel, nem nada, foi tudo por e-mail, pá, e acho que os stands têm que se modernizar, ao contrário, por exemplo, do meu antigo oficina, ao stand onde efetuaria, pá, eu tinha que ligar para lá e tinha que tentar N de vezes, porque muitas das vezes, embora eles tivessem a opção de marcar pelo site, opá, não era muito ágil e astuto depois na resposta, ou seja, por menos pelas minhas últimas experiências, eu não tinha resposta e tinha que confirmar sempre por telefone, com alguma dificuldade. Primeiro, como atendam o telefone, também tinha alguma dificuldade. Pá, aqui foi tudo muito fácil, um processo todo muito ágil. Pá, satisfeito e recomendo aqui o Antero. Ok, pessoal, está aí o meu feedback, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.